Hello, hey ho, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigado por perguntar. E hoje eu quero fazer um vídeo mostrando como está sendo a minha rotina como uma pessoa que está estudando programação front-end, como uma pessoa que está começando a estudar, principalmente também inglês, e também eu quero estudar espanhol, italiano, hebraico e alguns outros idiomas. Não vai ser um caminho fácil, mas eu espero conseguir. E antes de tudo, eu também estou lavando a louça, né? Porque eu não vou com uma louça suja. Aliás, eu não consigo comer com a louça suja. Mentira, tem vezes que eu sou a preguiça de pessoa, deixo toda a louça em cima da pia e faço meu arrozito com feijão, esquento e vai embora. É o seguinte, pessoal. Eu estou começando a estudar front-end. Eu comecei ontem, né? Nos primeiros dias, na verdade, antes de ontem, eu instalei as primeiras ferramentas, coloquei Git, GitHub, as primeiras conexões. Reabri o meu perfil no GitHub, porque eu estava sem abrir há muito tempo. Porque o que acontece? Eu tinha o meu computador, né, só que ele acabou pifando. E aí demorou um tempinho para mim conseguir outra coisa. É um notebook emprestado para que eu consiga retomar meus estudos. Também para ter uma outra coisa, porque eu só tenho o celular como ferramenta. Então, é sempre bom ter mais de um celular, inclusive à disposição, porque se o celular der problema, como foi o que aconteceu comigo semana passada, meu celular teve um probleminha, eu tenho que levar o conserto, e aí eu acabei perdendo muita coisa. O que eu mais priorizo, na verdade, é comunicação, WhatsApp, de minha música, o YouTube Music, né? E também meu aplicativo de banco. E é isso. É a única coisa que eu mais prezo, assim. Aliás, eu tenho preferência para ter alguns celulares, mas em caso de necessidade, eu faço tanta questão de ter o celular mais caro do ano, desde que faça essas funções muito bem. Eu vou confessar para vocês que uma das minhas maiores preocupações, como alguém que está começando na carreira como programador, é, obviamente, a IA, a inteligência artificial. Só que a profissão como programador, como a gente conhecia até algum tempo atrás, do tipo, você vai fazer códigos aqui, outro ali, você vai trabalhar, vai ganhar muito dinheiro. Gente, isso não existe. Eu sempre soube disso. Quando começou esse estudo de ser programador, de ser isso e aquilo, eu sempre soube que não é essa coisa toda. Que não é. Nenhuma profissão é. Até aquelas profissões que ganham bem, tipo medicina, juiz, advogado, não é essa coisa toda, gente. Porque assim, vamos lá, se você vai pegar um médico, uma enfermeira, enfermeira. Gente, essa galera trabalha em escala, como é que fala? As pessoas trabalham à noite. É uma coisa assim absurda. Eu não conseguiria trabalhar de plantão, ficar noites e noites acordado. Gente, eu não consigo. E assim, por mais que é uma profissão que, dependendo da área que você trabalha, você pode até ganhar bem, mas o esforço que você tem de trabalho, de tempo, de energia que você gasta é absurdo. Só que o que acontece? Como programador, ele se tornou uma profissão mais fácil, o novo marketing digital, meio que as pessoas associaram o seguinte: é uma profissão que é fácil, vou trabalhar de casa, né, vou fazer tudo certinho e vou ficar milionário, vou ganhar 10, 20 mil reais por mês. Só que a pessoa vai se deparar com a realidade, ainda mais nos tempos de hoje, que IA faz código que um programador demoraria, sei lá, um ano, em poucas horas, deu uma exagerada, mas umas horas aí, em um segundo. Mas aí que tá. Existe toda uma problemática sobre essa questão, porque a IA não afetou só o programador, mas todo mundo. Quem trabalha com arte digital também, quem trabalha com redação de texto, quem trabalha fazendo coisas mais simples, de modo geral, fazer as coisas se tornou algo que a IA faz com muita facilidade. Mas aí que existe um paradoxo, porque por mais que a IA seja muito boa em criar coisas, aí é que tá. A gente sabe que a IA tem erros, a gente sabe que ela não ensina,
né? A gente tem muitos exemplos de vídeo na internet, de imagem, de vídeo também. Por mais que a IA esteja muito avançada, você sabe quando tem IA de certa forma. Eu diria que o maior desafio agora não é fazer, porque a IA faz, né? A parte mais simples. Mas é você identificar e elaborar algo que a IA faz. É tipo quando a mãe tem criança pequena, que ela deixa fazer as coisas e tal, mas tem que ficar sempre olhando, porque senão a criança acaba fazendo coisa que não deve. É mais ou menos essa lógica. Eu, particularmente, acho que a IA é uma ferramenta muito subestimada. É uma ferramenta boa, eficiente? Óbvio. Eu não estou aqui criticando isso. Só que, assim, o investimento que essas grandes empresas, as Big Techs, fazem, na minha opinião, não vale tudo isso. Eu acho que poderia, sim, ter feito esse investimento, mas a longo prazo, né? Tipo, ao longo de 5, 10 anos. Enquanto a IA estaria em melhoria, quando você veria valor, quando você teria um certo investimento, até porque quando você começa a fazer esse investimento altíssimo, desenfreado, como está acontecendo, você acaba afetando outras áreas. Não é à toa que a gente está tendo crise com a Nova Iran, que a gente está tendo crise de aumento de preço. Acaba que, no final das contas, ou você ganha muito com isso, ou você perde muito com isso. Então, aqui no caso de programador, a função como a gente conhecia de fazer códigos simples, acabou, né? Agora a IA consegue fazer tudo isso. O problema é que eu vejo que muitas pessoas acabam desprezando isso, do tipo, a IA consegue fazer tudo que eu faço, logo, acabou. E não, até porque quem que faz os aplicativos? Quem que monitora os bancos de dados? Porque a IA, pelo menos ainda, e eu acho que está muito longe de ser, não é 100% independente, certo? Ela precisa de banco de dados, ela precisa de manutenção. Se você vê na internet esses vídeos de robôs com inteligência artificial, eles dão um pane aleatório do nada. Então, assim, por mais que as IAs estejam avançadas, elas não são independentes, elas precisam de alguém ali para estar monitorando e tudo mais. Então, eu não diria que ela acabou, mas transformou a forma como você vai lidar com a área, a forma como você vai interpretar a sua função, como você vai enxergar a sua função daqui para frente, é o que mudou. Aí, eu saí da cozinha, terminei de lavar a louça, agora eu tô no meu quarto. Desculpa a iluminação aí, gente, mas é porque não tem muito o que fazer, não. Bom, eu quero contar para vocês como que eu conheci a área de programação. Em 2024, eu comecei a cursar a ADS, Análise de Desenvolvimento de Sistema, e assim, de primeira, eu vou confessar para vocês que foi uma área que eu não me interessei muito, porque a princípio eu queria fazer alguma coisa como marketing digital ou publicidade, propaganda, algo nesse sentido. Mas o que acontece? Eu fiz o Enem, minha nota foi péssima, e aí o que aconteceu? Eu fiz o meu curso de ADS pelo Senai, aqui de Goiânia, e aí me veio uma mensagem, né, do Senai nas redes sociais falando que eles tinham um vestibular para fazer o curso de ADS. E aí eu vi o vestibular, né, era para fazer uma redação. Era uma redação até simples. E eu fiz a redação, né, para fazer no vestibular e passei. Desde então, eu comecei a cursar ADS em 2024, eu acho que foi a partir de fevereiro de 2024. E eu gostei bastante. Eu vou confessar para vocês que logo nas primeiras aulas eu achei muito legal. Porque assim, era uma área que não estava previsto para mim fazer, era uma coisa que eu já tinha um certo contato, entre aspas, eu já tinha visto, mas eu não tinha noção, né? Eu não tinha certeza. E aí eu fiz esse curso. Quando foi ali para o início de 2025, eu acabei saindo do curso, né, da faculdade, por questão de custo e também porque o aprendizado da faculdade era muito rápido, pelo menos para mim, né? Porque eu sou uma pessoa que eu aprendo de uma forma lenta, mas muito mais aprofundada, né? E assim, eu não estou criticando a faculdade, o curso era muito bom, os professores eram muito bons,
as matérias, né? Porque os professores explicavam a matéria muito bem, mas era que eu não estava conseguindo acompanhar. Para você ter uma ideia, do primeiro semestre que a gente começou ali a aprender as noções mais básicas de programação e tudo mais, a gente foi para o segundo, que estava já mais confortável. Para o terceiro, a gente estava começando... Terceiro não, segundo semestre, na verdade, a gente estava começando a aprender coisas de matemática, né, questão de matemática, quase alguns conteúdos de matemática aplicada. E assim, eu saí de uma coisa que a gente começou a fazer curso. Os primeiros semestres eram códigos simples e tudo mais. A tendência realmente que vai ser mais difícil, porque enfim, vai evoluindo. Mas tinha muito conteúdo que já era muito avançado. E eu tive muita dificuldade em Java, porque Java foi a linguagem que a gente começou aprendendo, e aparentemente não é só a minha opinião, realmente Java é mais complicado. E aí quando chegou ali na parte de arrays, né, de laços, de fazer blocos de arrays, eu tive uma dificuldade muito grande. Por quê? Era mais complicado para mim, porque eu não tinha computador ainda, né? Eu comecei a ter computador, eu comecei a faculdade de computador, mas depois eu tive problema. Agora que eu vim ter de novo, né, com esse aqui, mas é emprestado. Então, assim, foi uma série de coisas que foi acontecendo que me fez sair do curso. Só que desde então que eu saí, eu me interessei bastante com a área. Eu pesquisei bastante sobre quais as áreas, e aí foi nesse meio termo que começou a surgir as inteligências artificiais mais avançadas, mais robustas, e aí que comecei a ficar muito preocupado. Eu comecei a ficar assim, nossa, logo uma coisa que eu gostei tanto de fazer, que foi a área de programação, veio a IA, e aí acabou tudo. Mas aí eu comecei a ver alguns vídeos na internet falando sobre esse assunto, e aí eu tive que mudar os meus planos. Então, ao invés de estudar para ser um programador só para escrever código, eu estou me tornando programador, estudando para ser programador, mas com foco em banco de dados, com foco mais aprofundado também para a inteligência artificial, porque eu quero me aprofundar nessa área. Então, eu estou usando as áreas de programador back-end, front-end, para ser full stack, trabalhar com banco de dados, inteligência artificial. A princípio, esse é o meu plano. Pode ser que mude, pode ser que eu não seja tudo isso, pode ser que sim. Mas, a princípio, está sendo o meu plano, né? Então, é uma coisa que eu estou muito feliz, gente, de começar a voltar meus estudos, porque é uma área que eu realmente gostei. É difícil, não vou mentir para vocês, mas é uma área que eu realmente gostei. E eu queria saber de vocês, se você é programador, se você já está na área, conta aí nos comentários, quais as suas expectativas do mercado, há quanto tempo, o que você acha, e é isso. Tchau!